Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a conversar, né, sobre os filmes que estão passando no cinema aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje eu quero trazer uma coisa muito especial para vocês, que é o filme Aos Nossos Filhos, tá? Dirigido, né, pela Maria de Medeiros, tá? Baseado numa peça da Laura Castro. Eu tive a oportunidade de ver essa peça alguns anos atrás, eu gostei muito da peça, eu vi a peça 3 vezes, tive a oportunidade de conversar com a Maria de Medeiros, tive a oportunidade de conversar com a Laura Castro, dei caixa de bombom para elas, peguei autógrafo da Maria de Medeiros, tirei foto com as duas, entendeu? Então foi uma coisa realmente muito bacana, tá? E hoje, agora você tem a adaptação para o cinema, né, dessa peça, né, que realmente tem algumas diferenças com relação à peça de teatro. Mas vamos falar um pouquinho do enredo da peça de teatro para depois a gente ir para o caso do filme, né, no caso, né. A peça de teatro fala de uma mãe e de uma filha, né, a Vera, né, que na peça foi interpretada pela Maria de Medeiros, e a Tânia, que é interpretada pela Laura Castro, né. A Vera, ela foi, vamos dizer assim, guerrilheira na época da ditadura militar, né? Ela lutou pela liberdade, lutou contra a opressão militar, né? E o que acontece? Elas estão sem se ver, né? Mãe e filha estão sem se ver há muito tempo, até que um dia a filha, né, vai na casa da mãe e anuncia, né, que vai ser mãe, né? A filha tem um relacionamento com uma moça, né? E elas fazem, vamos dizer assim, uma inseminação artificial na namorada da Tânia, né, para vamos dizer assim, você ter uma filha, né? E isso provoca, né, um tilt na cabeça, né, da mãe da Vera, né, no caso, que não está acostumada com essa forma, né, de relacionamento, com essa forma, né, de conceber uma criança, de conceber um filho, né? E aí várias questões vão ser colocadas ali e você vai ter um choque muito grande entre as duas, né? É realmente uma peça, foi uma peça muito bem escrita, né? Só ficavam as duas no palco, né, contracenando uma com a outra, né? E realmente foi uma coisa muito bem conduzida, muito bem dirigida também, né? Você vai ter essa peça aí, você vai ter essas duas atrizes que realmente arrebentaram, né? E foi feita a adaptação para o cinema. Na adaptação para o cinema, a Laura Castro continua fazendo a Tânia, mas agora quem faz a Vera é a Marieta Severo, né? E o interessante na adaptação para o cinema é que você não fica só em torno das duas como foi na peça o tempo todo. Você tem momento em que as duas, né, mãe e filha, contracenam, né? Você vai ter o choque ali entre as duas, né, no caso, né? Mas você vê também, por exemplo, o relacionamento da Tânia com a sua namorada, né? Que vai ser um relacionamento também conturbado, né? Por causa dessa ânsia da Tânia, né, de querer ter um filho, né, com a namorada dela, né? Você vai ter, por exemplo, o fato da Vera trabalhar numa ONG, numa favela, onde você vai ter crianças soropositivas, né, sendo apoiadas por essa ONG, né, por essa instituição aí, no caso, né, crianças soropositivas que estão sendo ali colocadas para adoção, né, no caso, né, e aí vai haver um menino chamado Kaique, né, que vai ter destaque entre essas crianças, né, que isso era uma coisa também que não aparecia na peça, né. A gente vai ver a vida pregressa da Vera, né, nos porões da ditadura militar, né, no caso, né, e é interessante a gente perceber que a Vera, ela vai ter uma amiga, né, que ficou presa junto com ela, e aí é aquela coisa, né, a Vera, ela teve um filho antes, né, de ter a Tânia, mas isso foi nos porões da ditadura militar e esse filho desapareceu, ela não tem ideia do que aconteceu com o filho, e o filho da amiga dela tá fazendo uma pesquisa, né, e aí ela consegue se abrir, né, sobre o seu passado com esse filho dessa amiga dela que teve presa na época da ditadura militar. Tudo isso a gente não viu na peça, né? E também você vai ter também um casal gay, né, no caso, né? Um casal gay também, né, de homens ali, né, que são amigos também da Vera e da Tânia, da namorada dela, né. Então você tem essas histórias paralelas, né, o ex-marido também da Vera tá ali interagindo com a filha, interagindo com a Vera também, no caso, né? E aí é interessante como a história expandiu, né? Você vai ter
vários outros núcleos e vários personagens novos aparecendo, o que por um lado foi interessante, incrementou a história é rica, né? Mas quem viu a peça, né, ficou um pouco, sei lá, um pouco decepcionado porque tirou um pouco o foco, né, da Laura e da... Perdão, tirou um pouco o foco, né, do relacionamento entre a Vera e a Tânia, né? Ficou um negócio menos intenso, né, como foi na peça, que na peça eram só as duas ali o tempo todo contracenando, né? E quando você vê essa divisão em outras histórias, né, outros núcleos de histórias, outros núcleos de personagens, acabou diluindo um pouco, né, esse relacionamento entre mãe e filha, que era uma coisa que marcava tanto a peça, né? Mas de qualquer forma a gente está vendo aí esse filme, né, com um baita de um elenco, né? Eu já falei da Marieta Severo, né? Tem a Laura Castro, né? Você tem o José de Abreu, por exemplo, você tem o Antônio Pitanga, né? Você tem aquele ator português, o Ricardo Pereira, trabalhando, né? Então você tem vários atores bons ali. E uma coisa que chama muita atenção no filme também são as locações, né? Foram encontradas locações muito bacanas, né? Na favela, seja em regiões assim da cidade que tem, vamos dizer assim, uma cobertura florestal maior, né? E é interessante que você tem um ambiente meio que bucólico, meio que prosaico dessas locações que contrastava um pouco, né, com essa dureza, né, com essas e esse conflito dessas relações, né? Seja da Vera com a Tânia, seja da Tânia com a namorada dela, no caso, né? Então, é um filme que vale a pena ser assistido, tá? Um filme que vale a pena ver, né? É interessante realmente você ver a peça, né? Mas a peça já aconteceu há vários anos, né? E é interessante você ter essa experiência de ver a peça e de você ver o filme depois, né? Porque quem não pôde ver a peça, paciência, né? Mas fica o filme aí, fica a dica, tá? E é isso, gente. É uma dica muito interessante. Eu acho que vale muito a pena vocês procurarem aos nossos filhos, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa sobre mais filmes, né, que estão passando aqui no Rio, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.